Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história chocante e emocionante de Jeftá e sua filha. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa épica de promessas, sacrifícios e consequências trágicas. A história de Jeftá, um líder militar rejeitado por sua própria família, que se torna um herói improvável, é um lembrete poderoso das complexidades da vida e das escolhas que fazemos. Coração partido, uma promessa imprudente. Coração partido. Jeftá, em sua busca por redenção e reconhecimento, faz um voto imprudente a Deus, prometendo sacrificar a primeira pessoa que sair de sua casa ao retornar vitorioso da batalha. O que ele não esperava era que essa pessoa seria sua própria filha, uma jovem corajosa e resignada, que aceita seu destino com dignidade. Cara com boca aberta, um sacrifício inesperado. Cara com boca aberta. A vitória de Jeftá sobre os amonitas, que deveria ser um momento de celebração, se transforma em uma tragédia pessoal. A promessa que ele fez a Deus se torna um fardo insuportável, e ele é forçado a cumprir seu voto, sacrificando sua única filha. Cara de medroso, uma lição duradoura. Cara de medroso. A história de Jeftá e sua filha nos ensina sobre as consequências de promessas feitas sem ponderação e a importância de agir com sabedoria e consideração. É um lembrete duradouro do valor da vida humana e das implicações de nossas ações e promessas. Não perca! Este vídeo é uma jornada emocionante e reflexiva que vai prender você do início ao fim. Assista, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem importante sobre promessas e sacrifícios. Obrigado por assistir e acompanhe até o final para descobrir o desfecho dessa história marcante. Em uma época de tumulto e conflito, a terra de Gileade, situada a leste do Rio Jordão, enfrentava uma ameaça iminente. Os amonitas, um povo guerreiro e implacável, haviam invadido as fronteiras de Israel, causando destruição e medo entre os habitantes. Os anciãos de Gileade, desesperados por um líder que pudesse enfrentar essa ameaça, voltaram seus olhos para um homem cujo passado era marcado por rejeição e luta: Jeftá. Jeftá era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. Essa origem duvidosa fez com que ele fosse expulso de sua própria família e comunidade. Seus meio-irmãos, filhos legítimos de Gileade, não aceitavam a ideia de dividir a herança com alguém que consideravam inferior. Você não terá herança na casa de nosso pai, pois é filho de outra mulher, disseram-lhe, expulsando-o de sua terra natal. Desolado, Jeftá partiu para a terra de Tobi, onde se juntou a um grupo de homens descontentes e marginalizados, semelhantes a ele. Juntos, eles se tornaram uma força temida, realizando incursões e saques para sobreviver. A notícia de suas habilidades como líder e guerreiro chegou aos ouvidos dos anciãos de Gileade, que agora enfrentavam uma crise que exigia um líder forte e corajoso. Os anciãos, humilhados pela necessidade, atravessaram as terras até Tobi para encontrar Jeftá. Venha e seja nosso comandante, para que possamos lutar contra os filhos de Amon, imploraram. Jeftá, ainda magoado pela rejeição passada, questionou a sinceridade deles. Não fostes vós que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Por que viestes a mim agora, quando estais em apuros? Os anciãos, reconhecendo a urgência da situação, responderam com humildade: é verdade, mas agora estamos em grande necessidade. Vem conosco e serás a cabeça de todos os habitantes de Gileade. Jeftá, vendo uma oportunidade de redimir seu passado e provar seu valor, aceitou a oferta, mas com uma condição. Se me trouxerdes de volta para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu a vossa cabeça? Os anciãos concordaram, selando um pacto que mudaria o destino de Gileade e de Jeftá para sempre. Com a promessa de liderança e reconhecimento, Jeftá se preparou para enfrentar os amonitas. Ele sabia que a batalha seria árdua, mas estava confiante em suas habilidades e na ajuda divina. A jornada de Jeftá estava prestes a tomar um rumo inesperado, marcado por promessas e sacrifícios que mudariam sua vida e a de sua família para sempre. Com a promessa de liderança firmada, Jeftá começou a preparar seu exército para a batalha contra os amonitas. Ele sabia que a vitória não seria fácil, mas estava determinado a provar seu valor e cumprir sua parte do acordo com os anciãos de Gileade. Antes de partir para a batalha, Jeftá decidiu fazer um voto solene a Deus, buscando garantir a vitória e a proteção divina. Jeftá se dirigiu ao Senhor com fervor e devoção. Se, de fato, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto,
prometeu ele. Era um voto imprudente, feito sem considerar as possíveis consequências. Jeftá, em sua ansiedade pela vitória, não ponderou sobre quem poderia sair de sua casa para saudá-lo. Os preparativos para a batalha continuaram com intensidade. Jeftá reuniu seus homens, treinou-os rigorosamente e planejou estratégias para enfrentar o inimigo. Ele sabia que a vitória dependeria não apenas de suas habilidades militares, mas também da intervenção divina. Com o voto feito, Jeftá sentia uma confiança renovada, acreditando que Deus estaria ao seu lado na batalha. Finalmente, o dia da batalha chegou. Jeftá e seu exército marcharam corajosamente em direção ao território dos amonitas. A tensão era palpável, e o ar estava carregado de expectativa. Os guerreiros de ambos os lados se preparavam para o confronto, sabendo que a vitória ou a derrota estavam em jogo. A batalha foi feroz e intensa. Os amonitas, confiantes em sua superioridade numérica, atacaram com força total. No entanto, Jeftá e seus homens lutaram com bravura e determinação. A habilidade de Jeftá como líder e estrategista se revelou crucial, e ele conseguiu manobrar suas tropas de maneira eficaz, surpreendendo o inimigo. Enquanto a batalha se desenrolava, Jeftá sentia a presença divina ao seu lado. Ele lutava com uma força e uma coragem que pareciam sobrenaturais, e seus homens, inspirados por sua liderança, seguiam seu exemplo. A maré da batalha começou a virar a favor dos israelitas, e os amonitas, desorientados e desmoralizados, começaram a recuar. A vitória estava ao alcance de Jeftá. Ele sabia que, com a derrota dos amonitas, cumpriria sua promessa aos anciãos de Gileade e provaria seu valor como líder. No entanto, em meio à euforia da vitória iminente, Jeftá não podia esquecer o voto que havia feito a Deus. A promessa que selara seu destino e o de sua família estava prestes a ser cumprida, e ele retornaria a Mispá, sua cidade natal, para enfrentar as consequências de seu voto imprudente. A batalha contra os amonitas atingiu seu clímax. Os gritos de guerra ecoavam pelo campo de batalha, e o som de espadas se chocando preenchia o ar. Jeftá, com sua armadura manchada de sangue e suor, liderava seus homens com uma determinação inabalável. Ele sabia que a vitória estava próxima, e isso renovava suas forças. Os amonitas, outrora confiantes, começaram a fraquejar diante da ferocidade dos israelitas. A estratégia de Jeftá, combinada com a coragem de seus soldados, estava provando ser um fator decisivo. Ele havia dividido suas tropas em unidades menores, atacando o inimigo de diferentes ângulos e causando confusão nas fileiras amonitas. Em um momento crucial, Jeftá avistou o comandante dos amonitas, um homem imponente e temido. Com um grito de guerra, ele avançou em direção ao inimigo, determinado a derrubar o líder e desmoralizar suas tropas. A luta foi intensa, mas a habilidade e a força de Jeftá prevaleceram. Com um golpe certeiro, ele derrubou o comandante, e os amonitas, ao verem seu líder caído, começaram a recuar em desordem. A vitória estava ao alcance de Jeftá. Ele reuniu suas tropas e ordenou um ataque final, perseguindo os amonitas em retirada. A batalha se transformou em uma perseguição implacável, e os israelitas, com renovada energia, capturaram e derrotaram os inimigos restantes. O campo de batalha, outrora um cenário de caos e destruição, agora estava silencioso, exceto pelos gritos de vitória dos israelitas. Jeftá, exausto mas triunfante, olhou ao redor e viu os frutos de sua liderança e coragem. Ele sabia que a vitória não era apenas sua, mas também de seus homens, que haviam lutado bravamente ao seu lado. Com o coração cheio de gratidão, ele agradeceu a Deus pela intervenção divina e pela vitória concedida. A notícia da vitória se espalhou rapidamente, e os anciãos de Gileade, que haviam duvidado de Jeftá no passado, agora o saudavam como um herói. Eles enviaram mensageiros para cumprimentá-lo e confirmar a promessa de torná-lo chefe de Gileade. Jeftá, com a vitória em mãos, começou a jornada de volta para Mispá, sua cidade natal, onde seria recebido com honras e reconhecimento. No entanto, enquanto Jeftá e seus homens marchavam de volta para casa, uma sombra de preocupação pairava sobre ele. Ele não podia esquecer o voto imprudente que havia feito a Deus. A promessa de sacrificar a primeira pessoa que saísse de sua casa para saudá-lo pesava em seu coração. Ele sabia que, ao retornar a Mispá, enfrentaria as consequências de seu voto, e a vitória que havia conquistado poderia ser ofuscada por uma tragédia iminente. A marcha triunfal de Jeftá e seus homens em direção a Mispá foi acompanhada por uma mistura de alegria e apreensão.
A notícia da vitória sobre os amonitas se espalhou rapidamente, e os habitantes de Gileade se preparavam para receber seu herói com honras e celebrações. No entanto, Jeftá, apesar da euforia da vitória, não conseguia afastar a sombra do voto imprudente que havia feito a Deus. Enquanto se aproximavam de Mispá, os sons de tamborins e cânticos de júbilo começaram a ecoar pelo ar. Jeftá sentiu um aperto no coração ao perceber que a primeira pessoa a sair de sua casa para saudá-lo seria aquele que ele havia prometido sacrificar. Ele rezou silenciosamente, pedindo a Deus que a pessoa que saísse fosse alguém que ele pudesse suportar perder, mas sabia que não poderia desfazer o voto que havia feito. Ao chegar às portas de Mispá, Jeftá viu sua filha, sua única filha, saindo de casa com tamborins e danças, celebrando a vitória de seu pai. O coração de Jeftá se partiu ao ver a alegria e o orgulho nos olhos de sua filha, que não sabia do destino trágico que a aguardava. Ele parou, incapaz de avançar, enquanto seus homens continuavam a marcha triunfal. A filha de Jeftá, ao ver a expressão de dor e desespero no rosto de seu pai, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ela se aproximou dele, ainda segurando os tamborins, e perguntou: "Pai, o que aconteceu? Por que estás tão triste em um momento de tanta alegria?" Jeftá, com lágrimas nos olhos, revelou o voto que havia feito a Deus. "Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Prometi que sacrificaria a primeira pessoa que saísse de minha casa ao meu encontro, e és tu, minha filha, que saíste para me saudar." A filha de Jeftá, ao ouvir as palavras de seu pai, ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que havia sido dito. Ela sabia que o voto de seu pai era sagrado e que não poderia ser desfeito. Com uma coragem e uma resignação que surpreenderam até mesmo Jeftá, ela respondeu: "Pai, fizeste um voto ao Senhor. Faze comigo conforme a tua palavra, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon." No entanto, ela fez um pedido a seu pai: "Concede-me apenas 2 meses para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade com as minhas companheiras." Jeftá, com o coração partido, concordou com o pedido de sua filha, sabendo que, após os 2 meses, ele teria que cumprir o voto que havia feito a Deus. Os 2 meses que se seguiram foram de profunda tristeza e reflexão para Jeftá e sua filha. Enquanto ela se retirava para as montanhas com suas amigas, Jeftá permanecia em Mispá, atormentado pelo peso de seu voto e pela inevitabilidade do sacrifício que estava por vir. A cidade, que deveria estar em celebração pela vitória sobre os amonitas, estava agora envolta em uma atmosfera de luto e expectativa. Durante esse período, a filha de Jeftá e suas amigas choraram sua virgindade, lamentando a perda de uma vida que nunca seria vivida. Elas se reuniam nas montanhas, longe dos olhares curiosos e das festividades, para compartilhar suas dores e consolar umas às outras. A filha de Jeftá, apesar de sua juventude, mostrava uma maturidade e uma aceitação que surpreendiam a todos. Ela sabia que seu destino estava selado, mas enfrentava-o com uma dignidade que honrava tanto a ela quanto a seu pai. Enquanto isso, Jeftá se isolava em sua casa, consumido pela culpa e pelo arrependimento. Ele rezava incessantemente, pedindo a Deus que lhe desse forças para cumprir o voto que havia feito. A vitória sobre os amonitas, que deveria ter sido um momento de triunfo e alegria, agora parecia vazia e amarga. Ele sabia que a promessa que fizera aos anciãos de Gileade seria cumprida, mas o preço era alto demais. Os 2 meses passaram rapidamente, e o dia do sacrifício chegou. A filha de Jeftá retornou das montanhas, acompanhada por suas amigas, que a apoiavam em silêncio. Ela se aproximou de seu pai com uma expressão de paz e resignação. Jeftá, com o coração partido, preparou-se para cumprir o voto que havia feito a Deus. A cerimônia foi realizada com solenidade e tristeza. Os anciãos de Gileade, que haviam prometido tornar Jeftá chefe de Gileade, agora assistiam em silêncio ao cumprimento de um voto que ninguém poderia ter previsto. A filha de Jeftá, vestida com roupas cerimoniais, foi levada ao altar. Jeftá, com lágrimas nos olhos, realizou o sacrifício, cumprindo a promessa que havia feito a Deus. A notícia do sacrifício se espalhou rapidamente, e a tristeza tomou conta de toda a região. As mulheres de Israel, em particular, foram profundamente afetadas pela tragédia. Em memória da filha de Jeftá, elas estabeleceram uma tradição anual de luto. Todos os anos, por 4 dias, as mulheres de Israel se reuniam para lamentar a filha de Jeftá, recordando seu sacrifício e a trágica consequência do voto imprudente de seu pai. A história de Jeftá e sua filha deixou uma marca indelével na memória do povo de Israel.
A vitória sobre os amonitas, que deveria ter sido um momento de celebração e orgulho, foi ofuscada pela tragédia do sacrifício da filha de Jeftá. A promessa imprudente de Jeftá e suas consequências devastadoras serviram como um lembrete duradouro das complexidades e dos perigos das promessas feitas sem ponderação. Jeftá, um homem que buscava redimir seu passado e provar seu valor, acabou pagando um preço altíssimo por sua ambição e imprudência. Ele havia feito um voto a Deus sem considerar as possíveis consequências, e essa falta de reflexão resultou na perda de sua única filha. A dor e o arrependimento que ele sentiu foram imensuráveis, e a vitória que ele tanto desejara se tornou amarga e vazia. A filha de Jeftá, por outro lado, mostrou uma coragem e uma resignação que surpreenderam a todos. Ela aceitou seu destino com dignidade, reconhecendo a santidade do voto de seu pai e a inevitabilidade de seu sacrifício. Sua atitude serviu como um exemplo de fé e obediência, mesmo diante de circunstâncias trágicas. A tradição anual de luto estabelecida pelas mulheres de Israel em memória da filha de Jeftá se tornou um símbolo de solidariedade e reflexão. Todos os anos, por 4 dias, elas se reuniam para lamentar a perda da jovem e recordar a lição dolorosa aprendida com a história de Jeftá. Essa tradição servia como um lembrete constante da importância de fazer promessas com sabedoria e consideração, e das consequências trágicas que podem resultar de votos imprudentes. A história de Jeftá e sua filha também nos convida a refletir sobre a natureza das promessas e dos sacrifícios. Promessas, quando feitas com sinceridade e ponderação, podem ser poderosas e transformadoras. No entanto, quando feitas de maneira imprudente, podem levar a consequências devastadoras. O sacrifício da filha de Jeftá nos lembra do valor da vida humana e da importância de considerar todas as possíveis implicações de nossas ações e promessas. O legado de Jeftá, marcado por uma vitória amarga e uma perda trágica, serve como um lembrete duradouro das complexidades da vida e das escolhas que fazemos. Sua história nos ensina a importância de agir com sabedoria, consideração e humildade, e a valorizar as pessoas e os relacionamentos em nossas vidas. Em última análise, a história de Jeftá e sua filha nos convida a refletir sobre nossas próprias promessas e sacrifícios, e a agir com prudência e discernimento em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos aprender com os erros de Jeftá e honrar a memória de sua filha, lembrando sempre a importância de fazer promessas com sabedoria e consideração. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. O próximo vídeo recomendado é o Mais uma Palavra de Deus nele. Exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.